Aqui com a doutora Luciana Herrero, muito bem-vinda sempre, um sucesso de audiência no YouTube, canal dela no YouTube, doutora Luciana Herrero, no Instagram também. Até pode, tem várias dicas lá, mas hoje ela vai falar de sono de bebê de recém-nascido. Porque você sabe que as mamães... Você viu, né? Você viu, é. Pois é, gente, eu também sou mãe, tenho duas, você também é mãe, a gente sabe que o sono do bebê, na verdade, tira os nossos cabelos, né? Precisa muito de produtos de beleza. É verdade, pra porque se manter a gente fica bonita. bem caidinha. Os bebês, quando eles nascem, hoje eu trouxe a nossa bebezinha, ó. Eu vou passar pra você segurar. A ninhari, olha, eu nem sei mais segurar o bebê direito. Ah, vou aninhar. Olha, você tá bonitinha, ó. Tô? Tá bonitinha, ó. Tá. Outro dia fui visitar, só cortando um pouquinho, doutora, fui visitar a minha amiga que está assistindo o programa, a Ivelise, que acabou de ter um bebê semana passada. Sério? E eu falei pra ela assistir e seguir o seu YouTube. Dá um beijo. Porque você, que ela é mãe de primeira viagem, né? Eu nem quis pegar a bebezinha dela, eu fiquei com medo. Não precisa, porque você tá segurando direitinho, Tô. ó. Então tem que tá dar bom. o apoio na cabeça, vamos aproveitar e já falar. Tem que dar o apoio na cabeça, vamos colocar o bracinho pra frente, o apoio no quadril. E assim, pronto, inclinadinho pro bebê não tem refluxo, tá ótimo. Tá bom. Solta os ombros e pronto. Tá, relaxa. Relaxa. Então eu vou ficar com o bebê aqui. Vamos. A gente tem uns cards Vamos. com perguntas e aí a gente já vai vendo. Exatamente. Os bebês nunca vão dormir uma noite inteira. E aí? Bom, quando nossos filhinhos nascem, né? É importante a gente explicar que eles passam 9 meses dentro da barriga, numa gestação intraútero. Mas quando eles nascem, eles vivem uma gestação chamada de extraútero, que é uma adaptação aqui fora, né? Fora do útero, aqui do outro lado, na terra, né? Nascendo. O cérebro, quando o bebê nasce, não está totalmente maduro. Então, o bebê, ele precisa acordar várias vezes, é normal, é natural e é esperado que os bebês acordem muito à noite, para o nosso desespero e para o nosso sono. Quantas vezes, mais ou menos, é esperado? Olha, depende. Por exemplo, um bebê recém-nascido, o que para nós adultos seria 24 horas, né? O nosso ciclo de um dia é 24 horas. Para um bebê recém-nascido, o ciclo dele pode durar de 2 a 3 horas. Então, um bebê recém-nascido pode chegar a acordar não por leite fraco, nem por nenhuma doença, simplesmente porque por um processo do cérebro natural a cada 2, 3 horas. Então não é leite fraco, não é nada disso. E a mãe às vezes confunde, tá achando, o bebê não tá dormindo a noite inteira, o problema sou eu, o problema é meu leite. Não, não, não. O bebê pequeno, ele não está programado para dormir a noite inteira. Ele não tem maturidade do cérebro. Conforme ele faz 4 meses, o bebê já consegue dormir um pouco mais. Ele já consegue emendar 2 ciclos desses que eu te falei. Então umas 4 horas. Tá. Então, com os bebês de 3 a 4 meses, dormir 4 horas é dormir a noite inteira, entre aspas. Entendi. Quando o bebê faz 6 meses, aí ele já tem maior maturidade e aí ele já consegue, em média, dormir mais de 6 horas. Entendi. Isso é o que a gente espera. A grande maioria dos bebês fazem isso. Então, assim, a gente exigir que um bebê recém-nascido durma 5 horas... Não dá, Não não dá. vai. Por isso que a gente fala que a gente acorda muito. Agora, quando o bebê acorda, você deve dar de mamar? Ou você brinca com ele? O que você faz? Quando o bebê acorda... É pergunta de, de quem não sabe, que já teve ótimo. filho, mas esqueceu tudo. Não, tá ou fez ótimo. errado. Imagina. Primeira coisa, à noite é muito importante que a gente não acenda a luz quando for mexer no bebê. E evite ficar manipulando quando o bebê está dormindo. Porque, como eu já disse, os ciclos deles são curtos. Se a gente vai lá e estimula à noite, por exemplo, vai ver se a fralda está suja, ela acende a luz e toca no bebê, a gente está cortando aquele ciclo que faz com que o bebê acorde ainda mais vezes. Então, nós, mães, podemos prejudicar ainda mais o sono do bebê. Quando ele acorda sozinho, por esse processo natural desses ciclos, a gente tem que atender a necessidade do bebê. Normalmente, ele vai querer o quê? Colo, aconchego, mamar e dormir de novo. É um ciclo, é igual a gente. Quando a gente acorda, a gente come, tem as atividades, depois a gente dorme. Lembra que eu falei que o nosso ciclo são 24 horas? O bebê, os ciclos dele são a cada 2, 3 horas. Então, no escuro, só com uma luzinha de leve, tira o bebê, vai aninhar, né? É assim? Exatamente. E aí, oferece o peito. Se ele Oferece o quiser, peito, ótimo. Se não... Se ele quiser, ótimo. Se não, você só nina ele e coloca para dormir. Você sabia, Maria, que a Organização Mundial de Saúde, UNICEF, eles preconizam que o bebê durma a um braço de distância da mãe durante os primeiros 6 meses de vida? Não sabia. Por quê?
Por quê? Porque justamente por causa dessa maturidade. Os bebês, antes de 6 meses, eles vão acordar muitas vezes à noite, né? 4, 5 vezes. Se ele tá num outro quarto, a mãe vai ter que ficar se locomovendo até o quarto. Tá. Ou ela já desiste e vai dormir no outro quarto de vez. Sim. Ou cochila no corredor quase, né? De exaustão. É. Então, a Organização Mundial de Tadinha. Saúde... É sacanagem, mas é verdade. A Organização Mundial de Saúde e o Unicef, eles preconizam quarto compartilhado, que é o bebê dormir a um braço de distância. Então, eu tô aqui, essa é a cama, coloco o bebê para dormir ao lado da cama. Sei. Isso favorece a produção de leite materno, porque a mãe vai ficar mais descansada, a mãe vê o bebê ali pertinho Pode dela. pegar na cama e ela dá de mamar na cama Ela mesmo? pega, dá de mamar na cama, põe para rotar e volta e coloca do lado da cama de novo. Tá. Esse é o ideal. Nesse momento você tem que checar a fralda? Como que é? Hein? Normalmente o bebê primeiro mama para depois fazer cocô. Então, assim, se o bebê mama e você viu ali, né, que precisa trocar, você já troca por ali mesmo, com um mínimo de manipulação. Tá. A gente vira meio ninja à noite, sabe? Sei. A gente troca a fralda meio vapt-vupt. Inclusive, um xixizinho só não precisa trocar fralda. Porque as fraldas hoje, principalmente as de boa qualidade, elas têm aquele gel que absorve o xixi. Então, se a mãe, antes de colocar o bebê para dormir, passar aquelas pomadas protetoras para o xixi não encostar na pele, ela pode deixar o bebê com um pouquinho de xixi na fralda sem ter que manipular. Não é para ficar neurótica, um xixi tem que trocar. É claro que se tiver muito xixi ou tiver cocô, tem que trocar. Entendi. Mas a gente é ninja. Com luz azulzinha, luz azul é bom porque é calmante. Com Tá. mínimo de manipulação, em silêncio, Tá. mantendo o ambiente o mais tranquilo possível. E normalmente a mãe faz isso no próprio quarto dela. Então a Sei. gente vai convidar o bebê para vir ao nosso Com o quarto. marido do lado, tudo bem? Com o marido aqui do lado e o bebê aqui. Marido roncando e você lá ninja. Você sabe que cada Olha, vez mais os meus maridos têm também ajudado, É, inclusive. mas não adianta, a mãe que tem que, acordar por causa da mamada, Ela né? dá a mamada, mas ela cutuca, amor, troca pra mim. Ah, tá. Você sabe que é até bom, né? Porque se o homem ficar muito descansado, a testosterona dele vai ficar muito alta, ele vai querer muito namorar e ela vai estar tão exausta. Então é bom Olha as cansar o dicas marido para cansar também. o marido, boa. Deixa eu ver a segunda afirmação. No fundo, como pegar no sono. Isso é bom. Ah, isso é uma boa Bebê dica. tá lá agitado. Pode? Tá. Sim. Pode. Sim. Muito bem. Como eu estava falando, os bebês, eles não nascem ainda com o cérebro totalmente maduro. Lembra que eu falei dos primeiros meses? Ele não sabe quando é noite, quando é dia, né? Ele vê Não. pela luz, é isso? Ele não sabe ainda, porque o dia dele são 2, 3 horas. Então, assim, ele vai começar a descobrir o que é dia e noite quando começar a produzir a melatonina. Ah, que é então o aquele tempo é hormônio. totalmente relativo pro bebê? Totalmente relativo. Olha, interessante. Quando ele faz 3 a 4 meses, com 5 meses é que ele realmente começa a saber o que é dia e o que é noite. Antes disso, ele sobrevive e a gente sobrevive junto. Uma coisa importante é a gente saber que o bebê, ele não se auto-adormece sozinho. Ah, tá. Ele precisa ser hipnotizado, Estimulado a dormir. estimulado a dormir, né? Os adultos, quando tem insônia e não consegue se adormecer, toma aquele remédio que chama hipnótico. O bebê, ele precisa que a mãe ajude ele a entrar nessa hipnose. Hipnose, para quem não sabe, é um grau de relaxamento profundo, que a gente solta o corpo e se permite cair no sono. O bebê, nós temos que fazer isso para ele. Então, algumas dicas para a gente poder hipnotizar e facilitar o bebê cair no sono. Primeira coisa, um ambiente mais escurinho, mais silencioso, um banhinho, umas 45 minutos a 1 hora antes também ajuda. Dá de mamar. Bem quente, mais quente, eu Não, banho. 37, 38 graus da água tá boa. Dá de mamar, ajuda a hipnotizar, porque o bebê vai relaxando. Quando a gente come, até não beber, a gente fica com sono, E né? uma das dicas importantes, por isso mesmo que eu trouxe a nossa bebezinha da Niari, é mostrar, ó, eu queria que vocês focassem aqui um pouquinho, mostrar aqui, ó, a gente vai ficar pequenos tapinhas aqui, bem suaves, ou tremorzinhos, fazendo esses tipos de vibração, ajuda o bebê a lembrar do tempo que ele estava no útero. Porque essa frequência aqui é 80 BPM. E, inclusive, não sei, todas as mulheres da África, Estados Unidos, Europa, elas todas fazem instintivamente esse mesmo movimento com o bebê. Ou de ninar assim, para frente, para trás,
ou de tremer. E pro lado, não? Ou pro lado, mas bem suave. Esses movimentos, eles remetem o bebê ao útero. E voltar ao útero pro bebê é extremamente prazeroso. E o bebê relaxa e facilita o sono. Então, de novo, ó, esses movimentos aqui de frequência, de batidinha bem de leve ou de vibração, ajuda. Uma outra posição que é muito boa para colocar o bebê para dormir, ó, eu vou pedir para focar aqui um pouquinho, a gente colocar ele virado para baixo, apoiando a barriguinha e a gente fazer um tremorzinho. Ó, vem aqui. Mas fazer, depois que ele mama, será que não sai, né? Não, é tipo, ó, só um pouquinho, ó. Tá. Tá vendo esse tremorzinho? Ou assim, batidinha ou assim um tremorzinho. Isso aqui, você mantendo inclinadinho, tá bom. Essa posição é muito boa, inclusive, para cólica, porque o bebê fica com menos estimulação. Então, essas são dicas para o bebê pegar no sono. Manter uma rotina é importante. Mesmo que, mas doutora Lu, ele não tem melatonina, ele nem sabe que é rotina ainda. Mas essa rotina é pra gente. Tá na hora do bebê Mas dormir. respeitar a rotina dele. Não é a gente impor uma rotina pra ele. Ó, ele vai acordar tal hora, ele vai... Não, respeitar o bebê. Imagina, ele manda na gente total. E a gente tem que aceitar, porque o cérebro dele é imaturo. Então, assim, não é que ele é mal criado ou mal acostumado. Nada disso. É que o cérebro do bebê ainda é imaturo. Então a gente tem que respeitar o que ele vai ensinando. Dele. Isso. Mas se você perceber que o bebê, ao redor de 7 horas, começa a dar sinais de sonolência, então às 6 horas você dá um banho, às 6h30 você já põe no peito, já escurece o ambiente e já você, antes dele ficar exausto, é bom já colocar ele para dormir. Pergunta, barulho na casa? Não pode, né? Quer dizer, não deve. Não, de dia é bom manter um barulho normal. Sei. Porque tem muita gente que... Eu já cheguei para fazer visitação domiciliar, onde de dia estavam todas as cortinas fechadas e todo mundo no silêncio. Aí é ruim, porque aí o bebê não vai acostumando com o ambiente da casa. Sim. De dia, é bom ter uns ambientes, os barulhos normais, o rádio ligado, as pessoas conversando, até um pouco de luminosidade. E à noite, que é importante a gente manter um ambiente mais sereno, mais tranquilo. É importante fazer uma oração antes do bebê dormir. Porque o bebê é como uma esponjinha, ele capta todas as energias. Isso. Ele tem essa facilidade. Então, uma pessoa vem, muita gente vem visitar, o bebê fica com interferência no sono. Então, fazer oração com o bebê é muito bom, pedir a Nossa Senhora. Isso tudo faz muito bem pro sono do bebê. Ótimo. Aí, mamães. Deixa eu ver a próxima. Sono compartilhado. A gente já explicou, né? Que é tá no quarto ou a mãe está no quarto. O bebê sente o cheiro da mãe? Sente. O cheiro que ele sentiu dentro do útero? O bebê é constituído pelo nosso corpo. Todas as células dele são parte do nosso corpo. Inclusive tem no YouTube vídeos do bebê recém-nascido colocado sobre a barriga da mãe. Ele engatinha pelo cheiro, encontra o seio e mama. Ai, que lindo. Então, assim, ele conhece esse cheiro. Tanto é que quando a mãe trabalha, tem que se afastar, a gente orienta que ela fique com uma roupa do bebê, uma fraldinha encostado no corpo dela e depois coloque ali. Deixa pro bebê. Deixa pro bebê, porque o cheiro é uma forma de vínculo. Então, existe... O cheiro do pai, ele não sabe. O cheiro do pai, se o pai é presente, conversa desde a gestação, ajuda nos cuidados, o pai eu falo que a mãe é igual ao planeta Terra do bebê e o pai é igual ao sol. Ele pode estar iluminando aquele dia ou, se ele não está presente, ele não está, né, não está lá e o bebê não conhece. Então, depende do pai se fazer presente. Então, olha, meninos, hein? Deixa eu ver o próximo. Sono leve e sono pesado, tem isso em recém-nascido? Existe. Lembra que a gente estava conversando que o bebê tem ciclos de sono, né? No YouTube eu tenho vídeos que mostram melhor, mas eu vou explicar. O bebê tem 2 tipos de sono. Estou falando de bebê até 3 meses de idade. Quando o bebê entra no sono, ele fica... ele tá mamando, ele, por exemplo, entra no sono. Ele vira os olhos, ele sorri. É aquele sono que ele tá sonhando. Tá, ele tá feliz. Ele tá feliz, ele sorri. Bebê tem pesadelo? Ele sonha. Olha, não sei, mas provavelmente sim, porque ele sonha, então deve ser sonho bom ou sonho ruim, né? Depende. Mas o importante é que a primeira fase do sono chama sono leve, porque o bebê, ele se movimenta, ele vira os olhos. Tem alguns bebês que até abrem os olhos. Aí tem gente que fala, acordou. Acordou nada, ele tá com sono leve, tá sonhando. Abriu os olhos sonhando. Esse sono leve, por que é importante? Por que eu tô falando dele? Porque, Maria, uma cena típica. A mãe deu de mamar.
E aí o bebê entrou no sono leve. Aí ela falou, ai, dormiu. Gente, eu vou caminhar. Aí faz de conta que eu tô ali, ó. Maria ali é o berço. Dormiu, Maria. Aí o bebê chega... acontece Por que mesmo. que aconteceu isso? Não sei. Por quê? Porque a mãe tirou o bebê no colo quando ele estava no sono leve. No sono leve, o bebê não pode mudar de posição. Porque senão, pro Nossa, bebê, isso é como muito... se ele tivesse caído da árvore, assim. Ele leva um susto. E grita. E tem gente que fala, bebê é manhoso, tá vendo? Eu fui colocar no berço, ele chorou. Não, é porque você foi colocar ele no berço na hora que ele estava no sono leve. Meninas, tem que esperar o bebê entrar no sono profundo pra tirar ele do colo. E como a gente sabe que ele tá no profundo? Eu vou dar uma dica já. Tá. O sono profundo, ele parece a nossa boneca. Eu pego a mão e faço assim, ó. O bebê não reage. Eu ponho a mão, o dedinho da mão pra mim, ó. Ó, no sono leve, fecha o dedo. Fecha o meu dedo. No sono leve, se eu tento, segura. Ele segura, tá? No sono profundo, eu tiro, ele não reage. Eu faço isso até no meu marido pra desligar a televisão, vou dar a dica. Eu não gosto de televisão dormindo. Então, pra mim saber se eu posso desligar sem levar bronca, eu vou lá e assim, mexo. Se ele se ele não reagir, é porque ele tá num grau de hipnose que eu posso mudar de posição e desligar a televisão. Olha! Entendeu? Nós adultos... Eu gosto que ela já aplica tudo do bebê pro marido. Boa. Então, meninas, o sono leve, o bebê, ele é reativo, ele mexe, ele abre os olhos, ele tá sonhando. No sono profundo, que acontece 40 minutos depois, 40 minutos no bebê recém-nascido, até 1 mês e meio. De 1 mês e meio até 3 meses, ele, graças a Deus, ele passa para 20 minutos, o sono leve. E depois de 4 meses, aí não tem mais sono leve, aí ele já entra no sono pesado, glória a Deus, porque aí a gente não precisa ficar de castigo. Então, deixa eu ver se eu entendi. O bebê tá lá, ele vai demorar 40 minutos, aí o ciclo dele é de 2 horas. Então ele vai ter 1h30, mais ou menos, que ele vai ficar dormindo e vai acordar de novo. Daí 40 minutos de novo, aí 1h30. Aí então 40... o que a mãe tem que fazer, Meu Maria? Deus do céu. Quando ela estiver no sono leve, é ideal que ela o quê? Cochile e descanse. Quando ela perceber Mas e se ela cair no sono pesado? Bom, é importante que, por exemplo, ela tenha apoio nos braços, que ela esteja inclinada num lugar seguro, ou no sofá, ou se tiver algum lugar com apoio dos braços, com alguém do lado, ela pode descansar, mas tomar cuidado. Se você tá na cadeira de amamentação sem apoio e dormir, o bebê pode cair. Então, por isso que eu até prefiro que ela esteja ou no sofá, ou mesmo na cama, com travesseiros embaixo no braço. No primeiro mês e meio, a gente vive em função, é muito difícil. Mas depois de 1 mês e meio, o sono leve já é mais curto e depois de 4 meses, tem melatonina. Então, isso é bom, a gente saber que depois de 4 meses melhora. Porque senão a pessoa pensa que a vida inteira vai ser assim. Não. Vai melhorar. Depois de 4 meses, o bebê já, quando ele adormece, já entra no sono pesado. E aí eu gostaria até de dar uma dica para você que quer acostumar o bebê a dormir a noite inteira. Quando o bebê faz 4 meses, você põe ele no peito. Quando você sentir que ele tá bem zonzinho, bem grogue, aí você já coloca ele no berço e já nina ele no lugar onde ele vai dormir. Mas antes de 4 meses não dá. Então, só depois de 4 meses. Então, você dá o peito ou dá a mamadeira, você deixa ele bem droguinho, assim, bem relaxadinho. Aí você põe pra rotar e já põe ele no lugar onde ele vai passar a noite. E você acaba de ninar ele no lugar dele. No berço. Mas querer fazer isso com um bebê antes de 4 meses é impossível, porque ele não tem maturidade cerebral. Ficou uma dúvida na minha cabeça aqui. Sono compartilhado, que você falou que o bebê tem que dormir próximo. Quantos meses você tem que dormir próximo? A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 4 a 6. Tá? Por quê? Porque ele tem maturidade cerebral e, segundo, ele tem maior risco de morte súbita. Sei. Que é aquela doença que o bebê saudável tá dormindo e que acaba desligando o seu aparelho respiratório por um problema e acaba morrendo. Que aí depois eu volto pra te contar mais sobre a campanha. Mas tem lá no YouTube da doutora Lu Herrero. Tem já no YouTube, dormindo de barriga pra cima, é a recomendação dessa campanha. Doutora Luciana Herrero no YouTube. Vamos pro próximo, que é o último, cansar o bebê para dormir. Essa é boa. Ai, tem muita gente. Isso não é só para bebê recém-nascido, tá? Essa conversa, essa dica, serve para qualquer idade de criança. Tem muita gente que fala assim, eu vou cansar o bebê para ele dormir mais. Então eu agito, eu levo no parque, fico assistindo televisão, eu vou cansar. Nossa, eu vou tirar o couro para dormir a noite inteira.
Já ouvi, sabe, eu ouvi com uma pessoa que eu amo muito, muito simples, mãe de 5, lá de Minas Gerais, uma frase que é assim, sono puxa sono. Isso é verdade. Quando a gente tá muito cansada e a gente tá exausta, o sono vai embora. Aí a gente tem insônia e fica irritada. Então, assim, para o bebê dormir bem à noite, é importante que ele cochile de dia. E é importante que a gente faça aquelas rotinas para baixar a estimulação pelo menos 2 horas antes de levar ele para a cama. Seja uma criança de 6 meses, seja um filho de 4 anos. Seja uma criança de 6 anos. Se ela está muito irritada ou muito cansada, ela vai brigar mais ainda com o sono. Porque já passou. Isso acontece com a gente. Sim. Quando a gente está cansada, beleza. Agora já passei, o sono foi até embora. Então tá errada essa frase. Tá, cansar criança ou cansar bebê. Não é pra cansar. Bom, se você tem mais dúvidas, ela responde tudo no YouTube. Doutora Luciana Herrero no Instagram, doutora Luciana Herrero no YouTube e o site aninhare.com.br. Inclusive lá você pode ter acesso aos livros da doutora Luciana, que são muito bons, da editora Aninhare. Tem um que fala muito sobre sono e tem o curso online também. Ah, o curso online? Também. Que legal! aninhare.com.br. Quero dedicar essa entrevista que a gente fez hoje à minha amiga, que teve a Sara, fofa, a Ivelise, que está assistindo ao programa. Se não estiver assistindo, depois nem vou mandar no YouTube, não vou mandar o link, não. Tadinho, mas ela tá com o bebê, tem que ter paciência, porque o bebê tem umas rotinas loucas. Tá bom. E eu quero dedicar a todas as mães que estão com bebês aí, estão insones, que elas tenham fé, porque 4 meses chega e tudo vai melhorar. Não é nem fé, é dado estatístico, o bebê melhora. Vai orando que passa. Vai orando, é isso aí. Doutora, muito obrigada. Ela e seu bebezinho da Aninhare, que veio junto, e sempre vem junto o bebezinho aqui. Muito obrigada, viu?